Oi, eu sou Maria Luísa e eu vou falar sobre a divisão de trabalho dos indígenas. Nas tribos havia uma divisão por sexo e idade e desde criança eles aprendiam com os adultos a fazer seus trabalhos e suas tarefas com amor, alegria e dedicação. Enquanto os meninos caçavam e pescavam, as meninas aprendiam serviços domésticos. Quase todo o trabalho indígena era feito em contato com a natureza, porque era dela que vinha o alimento e as matérias-primas necessárias para eles sobreviverem. Os homens eles eram responsáveis por caçar e pescar, construir as habitações, fazer as canoas e também eles eram responsáveis por fazer os instrumentos de trabalho. As mulheres elas eram responsáveis por coletar os frutos e raízes, construir cestos, cerâmica e redes. Elas também cuidavam das crianças e também elas construíam as roupas, que geralmente eram feitas de algodão, mas que também eram inexistentes. Aqui alguns frutos do trabalho indígena, que eles faziam as cerâmicas, as raízes e os frutos que eles coletavam. As comidas, pipoca, farinhas, tapioca e beiju. Aqui algumas fotos de exemplos de como eles faziam, as crianças caçando, as meninas ajudando as mães, né? E aqui é um exemplo de vestido, né, que eles faziam. A educação escolar indígena foi imposta pelos portugueses no início da colonização, com o intuito de catequizá-los e civilizá-los, tornando-os dóceis e submissos às suas vontades. Os portugueses ensinavam aos indígenas a sua língua portuguesa e desconsideravam todas as coisas que eles acreditavam, crenças, mitos e seus costumes. Além do que, as aulas eram ensinadas pelos professores brancos. Apesar dos prejuízos infligidos historicamente na escola indígena, eles conseguiram aprender com os costumes portugueses e ainda adaptaram para que fosse melhor para eles. Bom dia, meu nome é Ivan e eu vou falar um pouco sobre a organização política dos indígenas, mais especificamente sobre o cacique. O termo cacique é proveniente do idioma taíno da ilha espanhola e chegou traduzindo através do castelhano cacique. A utilização dessa palavra originalmente deu-se por espanhóis e portugueses, deu pelo fato de os índios aruacos serem os primeiros povos ameríndios contatados pelos navegadores europeus do século XV, quando da descoberta da América por Cristóvão Colombo. Alternativamente, tanto em Portugal como no Brasil, o termo tornou-se também sinônimo de um líder partidário local, que regimenta os votantes com base na troca de favores a um líder político que domina uma determinada região. Apesar de todo o uso do termo cacique pelos colonizadores europeus em toda a América, cada grupo indígena em diferentes regiões e continente possui uma denominação e concepção própria para suas lideranças. Mburubixá é a denominação que os povos guaranis deram para seus líderes. Já para os tupis, as denominações eram Morubixabá, Murumuxauá, Muruxauá, Tubixabá e Tuxauá. O termo Puracá era usado para uma espécie de prefeito entre os povos incas de terras andinas no tempo de invasão promovida pela colonização europeia. No Amazonas, tornou-se lendária a história do Tuxauá Ajuricaba, da tribo dos Manaus, nomeada na galeria de 25 heróis nacionais brasileiros. Sendo bem simples e direto, o cacique é o chefe administrativo da política da aldeia, além de ser o índio mais experiente. Da mesma maneira que nas comunidades em geral, a tribo indígena é formada por uma organização em que seu representante maior é o cacique.
Resolver aplicar as regras da tribo, definir punições, resolver conflitos, definir guerra e organizar a caça. Falando de uma forma figurativa, o cacique é considerado o chefe ou líder político que tem influência e autoridade local e que tem o poder de arranjar muitas votos dos eleitores. Ou seja, é aquele que impõe suas ambições e anseios em um determinado lugar ou sobre várias pessoas. A sua principal função, além de representar o seu povo, manter a estrutura e o bom funcionamento da aldeia, é lutar pelo bem-estar dos seus semelhantes e mediar todos os conflitos buscando progresso em conjunto com os líderes da aldeia, em assuntos que dizem respeito às instituições como a FUNAI. Ainda faz parte do seu dever ajudar a organização das reuniões, das festas e das demais atividades que acontecem dentro da aldeia, bem como fazer com que a tradição do seu povo seja mantida. A cultura das danças, das tradições e das músicas deve, por meio do cacique, ser repassada com os integrantes da aldeia, fazendo com que seus costumes não fiquem perdidos e esquecidos com o tempo. Essa foi a minha apresentação, espero que vocês gostaram. Meu nome é Beatriz Vanessa Mundim, eu sou do 7º ano e eu vou falar um pouco sobre a arte indígena. Eu vou começar falando da pintura. As pinturas geralmente eram usadas para diferenciar clãs, famílias, etc. Elas tinham vários significados. Para essas pinturas eram utilizados normalmente frutos naturais, como o urucum, que deixava mais ou menos essa coloração, e o genipapo, que deixava essa coloração aqui. Para a publicação das cerâmicas, que também fazem parte da arte indígena, eram usados barro e argila. E para colorir também eram usados o urucum e o genipapo. Alguns exemplos de cerâmicas. Dentro da arte indígena, temos a arte plumária, que consiste em amarrar penas e plumas de aves e poderiam ser presas com materiais como folhas. O cocá, que é uma coisa muito conhecida, é utilizado em ocasiões bem especiais e é conquistado por atos de coragem nas guerras. Como último fator da arte indígena, temos a dança. A dança indígena era usada normalmente em rituais, para homenagear pessoas mortas, ou poderia também ser símbolo de gratidão, como para agradecer a colheita. Esse aqui foi o meu stand. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Meu nome é Sami, eu sou um integrante do grupo dos Índios, né, o trabalho do Consolo, que é realizado todo ano pelo Colégio Social de Valença. Eu vou falar alguns hábitos, algumas palavras, né, o vocabulário dos indígenas. Também vou falar de uma lenda, a lenda da mandioca. O primeiro hábito que eu vou falar é o hábito que os índios tomavam banho todos os dias. Aqui tem uma maquete. Eles tomavam banho todos os dias, diferente dos portugueses, porque na Europa, a Europa é fria, o clima da Europa é frio, então eles não tomavam banho todos os dias. E aqui no Brasil, como é mais quente, eles tomavam banho todos os dias. E também hoje em dia tomam banho, né, também ainda todos os dias. Aqui eu quis apresentar uma banheira, tá? Uma pessoa tomando banho na banheira. Outro hábito também é o hábito de dormir em redes. Que os índios eles dormiam em redes, porque não sabiam fazer camas, também para não dormir no chão. E também por causa do calor, que no Brasil é quente, então eles pegavam um ventinho enquanto estavam dormindo. Também eles dormiam em ocas, aqui do lado tem uma. Para se proteger da noite, do frio e de animais perigosos. Algumas palavras indígenas que eu quis trazer. Catupiry, se chama, que quer dizer excelente. Sabiá, ou pintado. Baiacu, coisa venenosa. Capivara, comedor de capim. Guanabara, seio-mar. Caatinga, mato-ralo. Babaçu, fruto grande.
mingau, feito de papas. Aracaju, cajueiro dos papagaios. Cacau, caroço. Capim, folha fina. E catapora, que quer dizer fogo que salta. Alguns objetos dos indígenas, né? A rede que eu já falei, que eu tinha falado nos hábitos. Eu também estou gravando em cima de uma rede que era usada para eles deitarem no chão, para ralar a farinha da mandioca e até para guardar os cigarros do pajé. Tenho também uma peneira que era usada para ralar a mandioca, que aqui embaixo saía uma farinha da mandioca. Eu vou falar também de uma lenda indígena, que é a lenda da mandioca. Um pajé, não. O cacique de uma tribo tinha uma filha que engravidou. O pai queria saber de quem era a criança que ela estava esperando. Só que ela dizia que não tinha se entregado a nenhum homem. E o pai não acreditava. Em uma noite ele recebeu ele teve um sonho dizendo para acreditar na filha porque ela dizia a verdade. E passou a acreditar na gravidez. Quando a menina nasceu, era uma menina branca, uma menina branquinha, ela era muito feliz e era querida pela tribo. Em uma manhã, o nome da criança era Mani. E uma manhã ela foi encontrada morta pela mãe, que a enterrou. As lágrimas da mãe regavam a terra onde tinham enterrado ela, que era dentro da própria oca. E dias depois nasceu uma planta que eles não conheciam. Ela era escura por fora e branca por dentro, como a pele de mani. E deram o nome a essa planta, essa raiz, de manioca. Mani, que é o nome da criança, e oca, o local onde ela foi enterrada. Anos depois, passando a se chamar manioca. É isso, espero que tenha gostado. Continue para saber mais informações. Bom dia, meu nome é Pérola, sou aluna do 7º ano do Colégio Social e hoje eu vou falar um pouco mais sobre os legados indígenas que vocês já viram com o nosso colega Sami Cardoso. Bom, as mulheres costumavam fazer comida, cuidar das crianças, limpar as ocas e ficar meio que na aldeia indígena. Elas utilizavam o vestuário dos índios, era roupas feitas com palha e piaçava como esse vestido que vocês estão vendo e era colorido com coisas da natureza que vocês viram com a nossa colega Beatriz. A alimentação indígena era composta principalmente da mandioca, que vocês viram com o nosso colega Sami Cardoso, de onde veio o nome mandioca, da lenda que fez isso, do iame, da laranja, do abacaxi, da banana e da pesca e da caça indígenas. Para a caça e a pesca, eles utilizavam materiais como o arco e flecha e a lança. Fora as armadilhas que eles utilizavam na floresta e nos rios, como essa aqui, que eles utilizavam para pegar pequenos peixes que ficavam na beira dos rios. A piaçava, que foi um item bastante utilizado, principalmente pelos indígenas do Baixo Sul da Bahia, para fazer roupas e armadilhas. A raiz da bananeira seca, que era utilizado pelos pajés. Mas o que é o pajé? O pajé é o curandeiro, o que tem visões de uma tribo. E ele utilizava isso no tornozelo ou no pulso como forma de proteção contra os espíritos. Temos aqui também a esteira, que é um item de origem indígena e que ainda é bastante utilizado nos dias atuais. Bom, aqui mais de perto, para vocês terem noção da piaçava, das armadilhas para pequenos peixes que ficavam na beira dos rios, da lança, do arco e da flecha utilizada na caça, de algumas roupas indígenas, a panela de barro que eles utilizavam para fazer o alimento,
o peixe, as frutas e as raízes que eles utilizavam na alimentação, alguns utensílios que eles utilizavam no dia a dia, no próprio corpo, que é feito de palha seca e pena de animais. E a roupa, uma representação melhor de uma roupa indígena. Oi, meu nome é Catarine e eu vou falar sobre os principais deuses indígenas. Eu vou começar falando sobre o Tupã. Tupã, ou Espírito do Trovão, é o grande criador da vida. Além de ter dado origem aos céus, mar e terra, ele também ajudou o povo indígena a plantar, caçar e fazer artesanato. Para os pajés, ele concedeu algumas habilidades extras sobre plantas, ervas medicinais e cura. Jaci é a deusa filha de Tupã. Ela é a grande representante da noite e guardiã do lar. Ela é responsável pela reprodução. Os povos indígenas contam que ela planta saudade no coração dos caçadores para que eles voltem para suas esposas e cuidem da sua família. Guaraci é o marido de Jaci e auxiliou Tupã a criar a terra. Isso porque ele é o deus do sol e do fogo. Ele é o dia, assim como Jaci é a noite. Eles se encontram na aurora e no pôr do sol. Nestes dois horários, as índias oram pelos seus maridos que estão caçando. Sumé é o deus das leis e das regras. Sumé ensinou aos índios os saberes de como cozinhar a mandioca e usá-la no cotidiano, como um importante fruto que a terra nos deu. Celci é a deusa da moradia e das lavouras, pois é ela que protege e acolhe os frutos da nossa terra. É muitas vezes comparada à Virgem Maria, do catolicismo, uma imagem de mãe protetora. Yorishiri Amori é um deus que tem um canto e enfeitiça as mulheres, despertando a inveja de muitos homens. Eles tentaram persegui-lo e matá-lo a qualquer custo, já que o enxergavam como uma ameaça. Diz a lenda que ele fugiu sob a forma de um pássaro e é muito conhecido pela tribo Yanomami. Bom dia, meu nome é João Vitor da Silva Varela. Hoje irei falar sobre os rituais indígenas. Uma grande parte dos rituais realizados pelos diversos grupos indígenas do Brasil podem ser classificados como rito de passagens. Os ritos de passagem são as cerimônias que marcam a mudança de uma pessoa, de um grupo, de uma situação social para outra. Como exemplo, podemos citar aqueles relacionados à mudança de estações, aos ritos de inicialização, aos ritos matrimoniais, aos funerais e os outros, como as gestações e os nascimentos. Olá pessoal, hoje eu vou apresentar o trabalho do Consol sobre a pesca e a agricultura indígena. Na agricultura, as principais coisas que eles cultivavam eram o arroz, o feijão, a batata doce, a mandioca, a cana-de-açúcar, o tabaco, entre outros. As terras usadas na agricultura eram de uso coletivo, assim como tudo que era colhido. Até a forma de plantio era bem rudimentar, pois usava-se o modo de coivara, que consistia na queimada das matas para o uso. Outra atividade econômica fundamental é a pesca. Pescavam muitas espécies de água doce e salgada, e também pescavam baleias e tubarões quando esses se encontravam nas margens de rios ou apareciam nas costas. Desenvolveram várias técnicas de pesca que se revestiam de caráter essencialmente coletivo. Uma dessas técnicas consistia no uso de veneno natural, que se chama de timbó. Essa técnica atordoavam e asfixiavam os peixes, tornando mais fácil para pegar eles. Tirando essa técnica, eles usavam a lança, a vara de pescar, o arco e flecha, e entre outras formas. Aqui no stand temos, primeiramente, o peixe, que é de verdade. Aqui o arco e flecha e suas flechas. Aqui a vara de pescar, a lança, a banana, a cana-de-açúcar,
Aqui é a batata doce, abóbora, mandioca e coco. Aqui tem o arroz e o feijão. Ali tem umas panelas assim que usavam para comer. Aqui tem uns vasos, tem a peneira que eles usavam com a farinha, por exemplo. Aqui uma armadilha para pegar peixe. E aqui também uma outra armadilha para pegar peixe. Isso aqui também. Então foi isso. Valeu, falou e fui. Meu nome é Gustavo, do 7º ano, eu vim apresentar sobre a caça e coleta dos índios. A caça e coleta dos índios era mais dividida entre os homens e as mulheres. A caça era mais feita pelos homens, e eles utilizavam arco e flechas ou lanças de madeira com mais ou menos 1,5 m de altura, com pontas de ferro na ponta, para poder facilitar a penetração e outros na caça, no caso. As mulheres iam atrás dos homens para poder também ajudar a coleta de flechas ou em armamentos perdidos pelo meio, também ajudavam a localizar a caça. As mulheres também ajudavam na coleta de alimentos, elas e as crianças. Elas também dobravam o abacaxi, a batata doce, amendoim, o milho, tudo em si, a mandioca também e tal. Sem a participação das mulheres na caça, também não seria algo muito legal, porque os homens também têm que ter uma ajuda. Eles vão caçando na frente e as mulheres vão atrás recolhendo, entendeu? Algo muito importante que sinalizou muito essa caça e coleta dos índios é a participação das mulheres, que muitas outras aldeias não têm. As mulheres só cuidam mais da coleta. Os homens também ajudavam na coleta, era um trabalho meio que dividido. Eles cavavam um buraco e as mulheres iam sementeando, ia colocando as sementes do amendoim, do milho, do trigo, tudo em si. Iam colocando e as mulheres atrás vinham enterrando, jogavam a terra para cima. Então era um trabalho meio que dividido entre eles. Uns ajudavam outros na caça e outros na caça ajudavam na coleta. Para os indígenas, os instrumentos musicais estavam relacionados ao canto, à dança e ao conto de histórias. Alguns desses instrumentos são a flauta, o chocalho, as baquetas de ritmo, o tambor e os agogôs, entre outros. Eles eram associados a universos míticos e transcendentes. Eles também eram relacionados a rituais religiosos e também rituais de magia, e também eram em comemoração em datas festivas, como a colheita. Entre os índios brasileiros são predominantes os instrumentos musicais de percussão e sopro. Os instrumentos musicais de percussão produzem sons através de pancadas sobre a superfície, como o tambor e as baquetas de ritmo. Já os instrumentos de sopro são feitos por flautas.